O Luciano me perguntou, para quem chegou agora, boa tarde a todos. O Luciano me perguntou, ele fez a instalação, estava funcionando, mas aí quando reiniciou, está pedindo para instalar de novo o Manjaro. E aí eu adiantei dizendo, olha, está pedindo para instalar de novo, porque o sintoma que ocorreu, nesse caso aí do que o Luciano citou, lá na máquina virtual dele, onde o Manjaro foi instalado, o que está ocorrendo lá é equivalente a quando a gente instala num computador físico, num computador real ou um sistema operacional, e não tira do computador ou o CD ou o DVD ou o pendrive de instalação. Aí se tu reinicia sem tirar o disco de instalação, quando ele dá boot, ele entra de novo na instalação. Então isso está acontecendo com o Luciano lá e eu vou demonstrar para vocês aqui a mesma coisa na minha instalação, tá? Porque eu também não tirei o disco. E a instalação terminou e saiu nessa tela que está aparecendo para vocês aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa aí a tela do instalador, do Manjaro. E quando terminou, é porque ele passou por todas as etapas que estão descritas aqui na esquerda. A tela de boas-vindas, aí quando a gente preencheu informações sobre localização, que é fuso horário e idioma, teclado, eu demonstrei a configuração lá de teclado, partições, eu falei um pouquinho sobre particionamento do Linux, ponto de montagem, o que é o ponto de montagem barra, o que é o ponto de montagem barra home, aí eu configurei até uma das partições lá com barra boot, barra EFI, para apontar para aquela partição de boot, FAT32, que eu criei com 500 MB. Então ali no particionamento eu fiz isso aí, né? Aí eu, em particionamento, em vez de fazer o automático, eu fiz o manual, e aí, fazendo o manual, eu fui dando explicações sobre como se particiona para fazer uma instalação de Linux. Eu não falei como nós teríamos que fazer caso nós já tivéssemos um Windows instalado no computador e nós quiséssemos instalar o Linux, como é que faria? Isso eu não falei nesse momento do particionamento. Seria legal que eu tivesse falado sobre isso. Vamos ver se eu consigo encaixar, né, mais adiante na aula de hoje. É, esse detalhamento aí de como fazer. Se tivesse um Windows instalado, ocupando o disco inteiro, o que teria que fazer para poder instalar? Arrumar um espacinho para botar um Linux, como é que faria? Tá? Isso eu não falei na aula passada. Aí usuários, eu basicamente criei o usuário padrão, botando o meu usuário lá, defini uma senha, disse que a senha de administrador da máquina vai ser a mesma senha do usuário que estava sendo criado, que era o meu usuário. Então, basicamente, eu sou o usuário administrador, e quando precisar uma tarefa que seja administrativa, ele vai pedir a minha senha, de novo, né, para liberar essa permissão administrativa, quando for necessário. Aí teve uma etapa que ele perguntou qual era o Office, até me surpreendi, porque nem sabia que tinha aquele Office lá, era um Office freeware, gratuito, mas que não era livre, aparentemente. Era o Free Office, nem conhecia. Podia escolher entre o Free Office e o LibreOffice. Aí eu escolhi o LibreOffice, porque é software livre, é o que eu estou acostumado. Mas o visual do Free Office que estava ali parecia bacana, parecia legal. Eu nem cheguei a buscar mais informações sobre ele, mas eu me interessei, porque vale a pena conhecer as alternativas que existem, né? Eu tô por fora, não conheço aquela. Aí o resumo que tá aqui é quando, antes de eu apertar assim, confirmar, né, fazer todas as configurações de instalação que a gente definiu, ele aparece uma tela com um resumo do que será feito. Então, quando a gente faz o particionamento, quando a gente define o particionamento, ele ainda não escreveu as partições no disco, não dividiu o disco, não criou a tabela de partição ainda. Isso acontece, ele realmente grava no disco, lá na tela de resumo, quando ele mostra, ó, a situação atual do disco é essa, vai ser modificado e vai ficar assim. Aí ele mostra como vai ficar. E aí nessa tela a gente pode confirmar e dizer manda ver, tá? Nessa tela de resumo aí.
Tá? É tipo assim, a última chance de desistir, né, é ali. Ou de ver que tem alguma coisa errada, é ali. Se tiver alguma coisa errada, tu pode voltar para as etapas anteriores e corrigir, né? Mas aí, do resumo para frente, é quando ele manda ver. Ele realmente efetiva a instalação e segue para frente. Aí, esse instalar aí é a tela que ele vai copiando os arquivos, dizendo o que ele está fazendo e tal. E essa etapa eu nem gravei, porque eu deixei fazendo, né, encerrei a aula, deixei fazendo e deixei até terminar. Aí quando terminou, caiu nessa tela que está agora aí, que é o concluir. Tá? Esse é o ponto onde a gente está agora. Aí está dizendo assim que está tudo pronto. Diz que o Manjaro versão tal foi instalado no seu computador. Agora você pode reiniciar seu novo sistema ou continuar usando o ambiente live Manjaro. Esse lugar onde é que a gente está agora, onde a gente fez a instalação, que é essa tela aí onde é que eu estou, né? Isso aqui é uma o que a gente chama de live CD ou live USB. É uma oportunidade que a gente tem de testar o sistema, de experimentar ele sem instalar. A gente grava o instalador num pendrive ou num DVD e dá boot, ou pelo pendrive ou pelo DVD. E aí a gente pode escolher se quer instalar ou se quer só ver como é que funciona. Então, tem configurado um ambiente desktop aqui, que é uma amostra do, da versão completa, realmente, que vai ser instalada no nosso computador, né? Aí dá para mexer nos programinhas que tem ali. Ó. Alguns eu mostrei o menu iniciar e falei sobre alguns programinhas que tinha aqui no menu iniciar, em applications. Eu fui alguns programas, comentei sobre alguns. Então dá para mexer e ver por aqui, para sentir mais ou menos como é que é, se acha interessante, se gostaria de ter uma coisa parecida com isso no seu computador e tal. E outra coisa legal também desses lives aí, de Linux, é que, digamos que dá pau no sistema operacional principal do teu computador, se tu tem um Windows e dá pau e de repente não liga mais a máquina, se tu tiver um pendrive com uma live dessas, tiver um pendrive por perto em casa, tu sempre vai poder dar boot pelo pendrive e acessar o teu HD, olhar os teus arquivos, né? Acessar os teus dados de forma emergencial antes de tu conseguir realmente arrumar o teu computador, fazer o Windows voltar da boot e etc. Tá? Ou melhor ainda, tu de repente consegue usar essa live, desse pendrive, para arrumar o computador. É, quando eu trabalhei na área de suporte, eu sempre tinha comigo é, um, um ou vários pendrives ou CDs desse tipo aí, de Linux e canivetes suíços de ferramentas de ferramentas administrativas, né, de técnico. Então eu sempre tinha comigo aí. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar, talvez por outro professor, do Hirings Boot CD. Ouviram falar desse software? O Hirings Boot CD Sim, ele é uma sim. coletânea. Ele é um CD bootável que é uma coletânea de ferramentas que tu pode usar para consertar e para verificar e para testar diversas coisas em relação à manutenção, né? E essa é uma das ferramentas que vale a pena ter. Eu usei muito o Hirings Boot CD há muitos anos atrás, usei bastante. Atualmente eu não sei quais são as ferramentas mais atuais, se o Hirings continua sendo atualizado, ou se o Hirings está meio defasado em relação a outras coisas que existam, eu não estou muito por dentro. Mas um Linux, um pendrive de Linux por perto, eu sempre gosto de ter, porque volta e meia precisa. Tá? Mesmo que seja para dar suporte para Windows também. Então, pelo menos consegue dar boot e acessar os arquivos, né? Tipo, meu computador não liga, eu tenho um arquivo lá que eu preciso para agora, eu preciso editar ele e mandar para alguém, para um e-mail. Ou eu preciso acessar a internet para imprimir um boleto e o meu computador não liga. Tipo, dá o boot pelo USB, ele vai ligar. Vai ter internet, vai ter navegador de internet, tu vai conseguir logar no teu e-mail, tu vai conseguir acessar o site lá, qualquer que tu precisa para gerar um boleto. Vai ter.
talvez conseguir acessar o banco e fazer um pagamento na emergência, né? E não precisa instalar sem pressão nenhuma, só dá boot per um live, que nem que nem esse que a gente está rodando agora aí, tá? Que tem internet, tem o navegador Mozilla aqui embaixo, tem vários outros aplicativos aí. Bom, então a gente está no live e a intenção agora é entrar na versão que foi instalada realmente no disco dessa máquina virtual. Então eu vou marcar aqui a opção reiniciar agora e vou apertar concluído. Aí quando eu fizer isso, ele vai sair do live e vai tentar entrar no, no Manjaro que foi instalado na máquina virtual. Só que eu não tirei o arquivo ISO do drive de CD dessa máquina virtual. Então, estou com o mesmo problema do Luciano lá e eu espero que aconteça exatamente a mesma coisa que aconteceu para ele, que vai cair na tela de instalação de novo. Tá? Então vamos ver. Vou dar um concluído aqui e vai reiniciar. A gente vai ver. Eu espero que seja isso que aconteça para a gente poder daí resolver. Tá? Eu vou mostrar como resolve. Isso aqui que está aparecendo, ele está desligando o processo de desligamento do Linux, né? Eu não sei se você consegue enxergar porque a letra é pequena, mas tem assim, stoppage, 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 é que ele está desligando os serviços que estavam rodando de fundo desse live CD. Então, tá matando tudo que estava rodando lá no live. Essa contagem regressiva é quando os serviços eles estão demorando para finalizar, ou para responder que foram finalizados com sucesso. Aí tem um limite ali de 1 minuto e 30 segundos, que se por acaso eles não responderem até isso, aí o desligamento segue adiante mesmo sem resposta. De algum serviço que foi solicitado que ele desligasse, mas ele não desligou. Se acontecer isso, aí segue adiante. Apareceu muito rápido ali, bem por cima. Enquanto estava desligando, apareceu lá unmounting. Monte de montar. E aí o N na frente, desmontar. Mount. Ele estava desconectando todas as unidades de armazenamento que estavam conectadas naquela live lá. Várias delas, inclusive, são virtuais, que o próprio instalador cria para emular como se fosse um HD, para poder rodar o live, né? Ele monta na memória RAM, guarda arquivos lá na memória RAM e cria um espaço na memória RAM que finge que é um HD e que tem programas instalados lá. E quando a gente tenta abrir um arquivo, um programa, na verdade, o Linux pensa que está sendo aberto do disco, mas na prática é da memória RAM. Bom, essa tela que eu caí aí é Welcome to Manjaro. E tem um menu aí que pode escolher TZ, Time Zone, fuso horário, K-Table, layout do teclado, idioma, drivers, que dava para escolher. Bom, esse menu aí, que está aí, é aparentemente justamente o menu do instalador. É isso que apareceu para ti, Luciano? O mesmo menu para ti? Ou não? Exatamente. Tá. Aí se a gente for ver, na máquina virtual, embaixo, eu estou em tela cheia, tá? E para entrar e sair de tela cheia da máquina virtual, a gente usa a tecla Ctrl da direita do teclado, o Ctrl da direita,
e F, ele entra em modo tela cheia, e eu apertei de novo, agora ele saiu do modo tela cheia. Quando ele sai do modo tela cheia, ele foi, nem sei que é qual é esse modo que ele entrou aqui. Ele entrou no modo janela mesmo, e é uma janela que está maximizada. Aí nessa janela tem menus, e um deles é o menu de dispositivos. E aí aqui no menu dispositivos tem discos óticos. E deixa eu dar um zoom aqui para ver se enquanto eu estou enquanto eu tô no menu não consigo dar zoom. Deixa eu ver aqui. Ponto da direita. Teca do Windows mais. Tá, consegui dar um pouquinho de zoom. Vai aparecer melhor o menu. Aí aqui em dispositivos, discos óticos, tá marcado. Ó, tem um Vzinho ali. Opa. Tá marcado o ISO do Manjaro. Isso significa que o disco de CD, o ISO, né, o de DVD, ele está inserido no drive virtual da máquina virtual. É como se o DVD estivesse ali dentro. E aí ele deu boot de novo, pelo mesmo disco. Para isso não acontecer, para que ele não entre de novo no instalador, né, não dê boot de novo, a gente tem que ejetar essa ISO e para fazer com que o drive de CD ou DVD fique vazio. E aí é bem fácil, é só clicar aqui em cima e ele vai desmarcar, vai tirar o vizinho e é como se tivesse desconectado esse disco ótico. Tá? Ó, agora não está mais marcado ali. Se a gente reiniciar de novo o computador, reiniciar outra vez, ele não vai mais encontrar o DVD no drive e vai dar boot, em vez de dar boot pelo drive de CD ou DVD, vai dar boot no HD, que é onde a gente instalou o Linux. E aí vai dar boot pelo disco. Então eu vou fazer isso aí, tá? Eu já desconectei. Tu conseguiu também, Luciano, desativar ali o disco ótico? Sim, consegui. Tá. Se não for por aqui, porque eu estou na tela em que a máquina virtual está rodando ainda. Mas se não for por aqui, dá para desativar lá nas configurações da máquina virtual, ir lá no disco ótico e remover das configurações da máquina virtual o ISO do disco ótico, desativar por lá. Tá? Mas esse menu é digamos, um atalho para fazer isso. Bom, removi. E como é que reinicia? Às vezes, nessa tela aqui de, do menu do instalador, e pode ter uma opção de desligar o computador ou reiniciar. O que aparentemente não está acontecendo aqui, tá? Não... Ah, tem sim, lá embaixo. Eu fui descendo com as setinhas do teclado, fui descendo e tinha ali reboot. Tá? Então é essa opção que eu vou selecionar. Vou apertar Enter e aí ele vai reiniciar a máquina virtual. E aí o sistema EFI do boot vai, se tudo der certo na instalação, vai encontrar a nossa partição de boot e vai dar boot por ela. Então vamos ver. Dei Enter. Erro, sistema de arquivos desconhecido. Pressione qualquer tecla para continuar. Exatamente isso. Deu para mim também agora. Tá a mesma coisa. Bom, eu vou selecionar essa opção aí. Boot, Manjaro, KDE, etc. Tá? Mas só deixa eu ver, olhar o menu aqui se está desativado mesmo, disco ótico. Tá desativado. Então eu vou dar boot aqui, boot, Manjaro, x8664. Tá? Vou entrar aqui. Sistema de arquivos desconhecido. Não está conseguindo dar boot não. Então eu vou tirar, deixa eu tirar o zoom aqui. Para mim também. Agora deu 2 erros quando eu fui ali. 2 erros Aconteceu igual. exatamente a mesma coisa que tá. Cada vez que entra, que tentar dar boot, ele vai aparecer a mesma coisa. Vamos ver se detectar
boot EFI. Tá. Ele achou duas opções. Uma chamada na mesma partição, a partição GPT-3, e o nome do arquivo é grubx64 e no outro é bootx64. Eu acho que são, inclusive, o mesmo arquivo, mas é tranquilo. Eu vou tentar entrar no primeiro para ver o que vai rolar. Não é problema. Vamos ver o segundo. Mesmo problema, não deu nada. É o mesmo, deve ser o mesmo arquivo. Não deu certo o boot EFI. Tá? ESC para sair. Eu vou tentar desligar a máquina, desligar completamente, tipo, zerar ela, e aí eu vou ligar de novo, vamos ver o que vai rolar, tá? Para desligar completamente, eu vou aqui em máquina. Não, desligar por a CPI seria o equivalente a apertar o botãozinho de desligar do computador, que não é a mesma coisa que desligar, né? É só enviar um sinal para o operacional que tu quer reiniciar, quer desligar. Então eu vou no... Vou na... Eu não quero salvar, então vou botar desligar a máquina. Ok, desligar. Agora ele realmente é como se tivesse tirado a energia, né? Desligou completamente. Se eu for na lista aqui, tem o Manjaro, tá desligado. Fui em configurações, só para confirmar que esteja desativado de fato o ISO. Então eu selecionei aquela máquina e fui nas configurações dela. Em armazenamento, aí tem a controladora SATA, que é do HD, e a controladora IDE, que é o do drive virtual de CD ou DVD. E está dizendo que está vazio, é porque não tem ISO mesmo. Tá? Se tivesse aparecendo aqui o nome do arquivo lá da ISO do Manjaro, a gente teria que desativar ela através aqui desse menu. É possível escolher qual que a gente quer, né? Ou remover e tirar o CD ou DVD, se a gente não quiser, né? Que isso aconteça. Tá. Bom, tá desativado. Beleza, não vou mexer então. Só vou cancelar por enquanto. E vou ligar a máquina virtual e vamos ver se muda alguma coisa. Eu não tenho esperança que só fazer isso resolva. Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa para consertar esse boot EFI aí que não tá ok. Por alguma razão não tá bom. Aí a minha dúvida é se o problema está no instalador do Manjaro ou se está no VirtualBox. O VirtualBox ele não estava recomendando dele. O padrão dele é não usar EFI e ele estava recomendando não usar EFI a não ser que precisasse. Mas eu marquei porque fiz questão, né, de que a gente tentasse fazer uma coisa mais parecida possível com um computador real. Então vamos ver. Eu apenas acho que está dando certo. Tá? Essa tela aqui aí que ficou preta aí é isso. Deu certo. Era isso mesmo, tá? Teve que desligar mesmo o computador completamente e ligar de novo. Aí deu certo. Tá? E isso aí foi bug do. Aparentemente, isso foi bug do VirtualBox. Tá? Porque ele deu boot pelo DVD e a gente desligando o DVD, ele não conseguiu, depois disso, dar boot pelo HD. Tá? Mas isso não tem a ver com o Manjaro, não tem relação com isso.
Bom, eu caí agora aí na tela de login. Uma vez que a instalação esteja concluída, a gente reinicia o computador. A máquina deu boot, a gente cai aí na tela de login. E não sei se vocês lembram, durante a instalação era possível escolher se queria fazer login automático sem ter que digitar a senha. Essa opção tinha lá. Eu nunca uso isso, eu recomendo que não use. Mas se fizer a questão, essa opção está disponível. Tá? Eu recomendo que não use por quê? Por questão de segurança. Sem senha, qualquer um que tiver acesso ao teu computador vai ter acesso aos teus arquivos, às tuas configurações, as senhas salvas no teu navegador, tá? Ou seja, a senha do teu e-mail, a senha das tuas redes sociais que estejam salvas lá. Não é que colocar a senha de login vai impedir alguém muito determinado de roubar esses dados de vocês. Porque só essa senha não impede. Se alguém realmente quer roubar de vocês, se tiver acesso ao computador, vai conseguir. Tá? Ou acesso ao HD, vai conseguir roubar. Porque a única maneira de impedir seria criptografando os dados. E a gente não fez. Eu não fiz, durante a instalação do Manjaro, eu não criptografei os dados. Mas pelo menos tem a senha aí, né? Para conseguir roubar, aí teria que passar mais trabalho. Teria que dar boot numa outra máquina, ou alterar o boot atual para conseguir entrar burlando o login. Teria que fazer alguma coisa, mas seria muito mais difícil. E a pessoa teria que ter um pouquinho mais de nível de conhecimento técnico para conseguir entrar, né, no computador. Bom, aqui, então, eu botei uma senha fácil de um dígito, para eu não me esquecer, por causa que é uma máquina de teste, então vou entrar nela, tá? Eu botei a senha, apertei Enter e ele fez login. Eu não explorei muito ali, mas essa tela de login, normalmente ela permite tu escolher, vamos ver se depois eu mostro, ela permite tu escolher qual é o ambiente gráfico que tu vai entrar quando tu fizer login. A gente fez download, instalou o Manjaro KDE, mas é possível instalar outros ambientes gráficos e ter mais de um ambiente gráfico instalado ao mesmo tempo. Tá? A gente viu que o ambiente gráfico padrão do Manjaro é o XFCE. Agora que a gente instalou o Manjaro KDE com o ambiente gráfico Plasma KDE, ele está funcionando, mas se a gente quiser experimentar outros ambientes gráficos, a gente não precisa instalar outra distribuição para isso. Basta instalar, como se fosse um programa qualquer, a gente instala um outro ambiente gráfico e eles convivem. Os vários ambientes gráficos que a gente pode instalar, eles convivem em harmonia. Eles não atrapalham, em geral, uns aos outros. Eles apenas se tornam disponíveis para aquela tela de login. Quando a gente vai fazer login, a gente pode escolher qual é o ambiente gráfico que a gente quer entrar.